Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Hoje, nesta manhã, estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico, a nossa EBD. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Pastor Paulo. E esse estudo, dando continuidade ao terceiro estudo do caderno Ser Igreja, Integração e Crescimento. A nossa proposta de hoje é falarmos um pouco sobre igreja, a etimologia e origem. Etimologia significa a evolução da palavra, né? É o estudo da palavra, de como essa palavra surge e como ela evolui. E como os irmãos bem sabem, o termo igreja, ele não existia, né, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma palavra igreja ela era desconhecida. Apesar de não ter esta palavra igreja, o sentido, né, de igreja já se existia, porque a vontade de Deus sempre foi de que o seu povo se reunisse, que o seu povo estivesse junto. Então, no Antigo Testamento, a palavra que mais se aproximava é a carral, né, a palavra que é designada como assembleia. Ela é uma palavra hebraica e ela identifica justamente as assembleias solenes dos hebreus. Os momentos que as pessoas se reuniam, os hebreus se reuniam para decidir alguma questão, era chamada assembleia. Como nós hoje também temos, né? A assembleia constituinte, a assembleia legislativa, a assembleia quando se vai discutir algumas questões do povo, né? Se reúne, as assembleias nos prédios, as assembleias na igreja. Então, o termo de carral significava justamente as assembleias solenes, né, que tinha uma causa a ser decidida ou um momento especial que o povo ele se juntava. Então essa palavra ela tinha esse sentido de ajuntamento, né, e tinha o sentido maior do povo de Deus, que iniciava o processo para que no Novo Testamento essa palavra tivesse mais peso, né? A gente vê isso quando em Êxodo 35:1, quando a palavra de Deus diz: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Então, essa palavra é usada, o carral, nesse sentido de trazer o povo junto, né? A gente lê quando Esdras e Neemias, né, que tiveram a volta do exílio e juntaram, né, todo o povo para ler as leis, para ler os escritos, e era um juntamento, chamado ajuntamento santo. A gente também vê em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, quando diz: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês, no monte de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Então, no dia da junção, do ajuntamento do povo, Deus tinha dado as palavras, né, conhecida por nós sobre os 10 mandamentos. O termo era usado como alguém pertencia, né, à religião dos hebreus desde o nascimento, mais tarde, quando se tornou depois o povo judeu. Então é um termo que existia chamado Edá, que tem o significado de reunião com um propósito essencialmente religioso. Então, esse termo era usado para descrever alguém, né, que pertencia ao povo, e mais tarde esse termo foi transformado num outro termo para se chamar, voltando ao Novo Testamento, como igreja. E a gente entende que a importância, né, desses termos de carral e de edá consiste em destacar que Deus ele escolhe, chama e abençoa seu povo. Ele mostra que Deus deseja um relacionamento pessoal conosco. Então esses termos conotam essa assembleia solene do povo de Deus. Para o povo popular, né, no ditado popular, né, na linguagem popular, as assembleias eram apenas para discutir questões sociais, políticas, mas quando se trata do povo de Deus, tem essa conotação de ser um ajuntamento solene, né, com o objetivo de tratar das coisas específicas de Deus. A gente vê isso em Neemias capítulo 13, versículo 1, quando ele diz: naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus.
Então, o que é que está dizendo isso? Que Deus tem o desejo, a vontade de ajuntar aqueles que são seus. Deus quer um relacionamento. E o propósito desse ajuntamento, o propósito dessa assembleia, era justamente isso: ajuntar, trazer para junto o povo. E é por isso que a gente, quando chega no Novo Testamento, a gente encontra o termo que é usado para a igreja, eclesia, que significa literalmente chamados para fora de. Então Deus, ele chama seu povo para um ajuntamento, esse ajuntamento solene, para louvor e para a glória do seu nome. E é por isso que nós somos chamados de dentro, né? Nós somos chamados para fora. Somos chamados de dentro do povo para fora, para sermos santos. É por isso que vem um termo que nós chamamos, as pessoas confundem muito quando nós dizemos que somos santos. Nós não somos santos na perspectiva do mundo, no conhecimento que o mundo tem de santos, aquelas pessoas que têm que ser honradas, adoradas, não. Na perspectiva bíblica, santos são as pessoas separadas para Deus. E esse termo eclesia dá justamente essa conotação. Somos chamados para fora. Primeiramente, no sentido mais comum, né? Quando as instituições, no tempo do Novo Testamento, o termo eclesia, né? Designificava as assembleias populares e públicas. O ajuntamento, como falei inicialmente. De uma forma popular, esse termo eclesia, assim como carral, também significava ajuntamento do povo para deliberar algum assunto comum de toda a cidade. Né? A gente lembra de Paulo, no apóstolo Paulo, quando ele estava no Areópago, né? Quando ele estava em Atenas, então lá os filósofos, né, se reuniam, né, nas praças públicas e iam para o Areópago discutir, né, as questões políticas, religiosas, né, discutir as questões filosóficas. Então é um termo utilizado, eclesia, né, chamados para fora de, então, chamados para algo, né, chamados para fora daquele meio para que se pudesse deliberar sobre alguma coisa. Então a gente vê que existe o termo de uma forma popular, de uma forma comum, mas a ideia de eclesia como usado para o povo de Deus, como a comunidade de Jesus, ela foi tratada justamente com o ajuntamento desse povo. E a gente vê que esse termo ele foi usado primeiramente pelo próprio Jesus Cristo. Quando a gente lê em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. E muitas pessoas confundem, né, quando diz que sobre esta pedra, as pessoas dizem, não, porque Pedro era pedra, e ele é o primordial, né? Aí vem aquele ensinamento de que ele é o primeiro Papa, né, o primeiro representante legítimo de Jesus Cristo na Terra. Mas tudo isso não é condizente com a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando diz que sobre esta pedra, ou seja, sobre esta pedra, sobre esta palavra, e a própria palavra que Jesus está dizendo se refere a ele mesmo: edificarei a minha igreja, ou seja, a minha eclesia, o meu povo, sobre esta palavra. E que palavra é? A própria palavra de Deus. Como Jesus diz que ele é a palavra. Quando ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o próprio Jesus está falando dele mesmo, quando ele diz a Pedro. Quando Jesus fala sobre que as portas do inferno, ou as portas do Hades, né, não poderão prevalecer sobre a sua igreja, nós entendemos que existem tipos de oposição à comunidade de Jesus Cristo. Nós sabemos que essas oposições acontecem no dia a dia. Então, a gente entende que a palavra surge no Antigo Testamento. A palavra vai evoluindo para a eclesia, vai evoluindo para um âmbito maior, dando a conotação maior do ajuntamento do povo de Deus, com o objetivo de trazer essa conotação de aquele povo é santo, aquele povo é separado, aquele povo tem um propósito legítimo. E a gente sabe que quando se ajunta, né, quando esse povo tem ajuntamento para louvar, bendizer e engrandecer a Deus, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, Satanás, não fica satisfeito. Então se levanta oposições, né? A gente vê isso quando as pessoas dizem que vão à igreja e muitas dificuldades se levantam. Então as oposições se levantam para tentar impedir o ajuntamento da comunidade de Cristo. Mas nós sabemos que as portas do inferno, elas não prevalecerão. A palavra de igreja,
ela dá um sentido maior. Os apóstolos de Jesus Cristo explicaram em suas cartas que a igreja é a comunidade das pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Então, a eclesia, né? Chamados para fora de. Nós fomos chamados para fora desse mundo. É por isso que em Colossenses capítulo 1, se não me engano, versículo 13, diz que Jesus Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para fora desse mundo, desse sistema caído, corrompido, chamados para fora, para fazer a diferença, não para nos afastarmos, porque o apóstolo Paulo já disse, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, o apóstolo Paulo já disse que se fosse assim, nós teríamos que sair dessa terra. Então nós não fomos chamados para nos distanciarmos, fomos chamados para fora desse sistema, para fora dessa comunidade que vive nesse mundo decaído, para fazer uma diferença. Aí Jesus diz que nós somos sal e luz, para que possamos ter as nossas obras. Ele diz para que as vossas obras resplandeçam, para que os vossos frutos apareçam e permaneçam. Então, os apóstolos, ele dá essa conotação. Eles explicam, quando a gente começa a ler as cartas, a gente entende que nós somos chamados para fora do mundo, fora de um sistema de valores corrompidos por Satanás, fora de viver sobre a atuação do mal, do pecado. Porque a gente sabe que essa oposição existe, né? O diabo tenta destruir a obra de Deus. E nós somos obra e criação de Deus, feitura das suas mãos. Então, meus amados irmãos, entenda que eclesia, igreja, sentido de chamados para fora. Então, nós somos um povo que foi chamados para fora. E muitas vezes nós nos deparamos com esses valores do mundo, essa oposição de Satanás, que tenta influenciar e atacar, né, a igreja, é atacar a nossa vida. Eu e você, nós não somos igreja sozinhos. Eu entendo que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, né, versículo 9, 19, ele vai dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas eu e você sozinho, nós não somos igreja. Nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. É uma comunidade que foi chamada para viver diferente, para viver para fora do domínio, né? E a palavra de Deus nos mostra. E Jesus Cristo, ele nos chama para sermos um povo diferente. A palavra de Deus mostra em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E responderam: alguns dizem que és Batista, outros dizem que és Elias, e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que sou eu? E o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você, Pedro, sob esta palavra, sob esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E Jesus, ele está dizendo nesse momento que a igreja começa a surgir, começa a ser formada, e sobre ele, sobre a sua palavra, sobre a sua vida, é que essa igreja estaria sendo firmada. Jesus, ele diz que a igreja existe por uma iniciativa divina, né? O próprio Jesus, o próprio Deus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Deus começa a dizer sobre ele, sobre Jesus Cristo, a sua igreja seria formada, fundada, edificada e sustentada. Então ele estava dizendo que não é influência, não é o homem, não é a determinação humana que forma a igreja, mas a iniciativa do próprio Deus. Deus toma a iniciativa de revelar quem é Jesus Cristo, quem é este que veio ao mundo. E a origem da igreja está vinculada à revelação da identidade de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: quem o povo diz que eu sou? E quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, ele diz: sob esta palavra que tu acabaste de falar, a igreja do Senhor será edificada. Em outras palavras, Jesus está perguntando quem era ele. E a pergunta de Jesus aos discípulos era uma pergunta já com o objetivo de dizer: logo em seguida, eu serei morto, serei sepultado, ressuscitarei, e este meu ato de ressuscitar é que dará força a vocês para continuar. O Deus sabia que tudo o que ia passar, mas ele precisava edificar a sua igreja sobre a sua palavra, confirmando tudo aquilo que havia sido prescrito para que Jesus Cristo viesse ao mundo. A sociedade tem a sua opinião e levou Jesus ao status de grande profeta.
Quem o povo diz que eu sou? Jesus Cristo é um profeta, como as pessoas dizem hoje. É um grande homem, é um cara abençoado, é um cara legal. Mas a opinião dos discípulos é emitida pela representatividade do apóstolo Pedro. A opinião de todos os discípulos, ela redunda naquilo que Pedro diz. Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, Jesus não falava de Pedro, como disse anteriormente. Tu és sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Não, sobre esta determinação tua. Porque eu sou aquele na qual sustentará a igreja. O Jesus, o Filho de Deus, é ele que criou a igreja, é ele que traz essa conotação de uma comunidade de fé que se reúne para louvor e para a glória do seu santo nome. Jesus Cristo, ele é a origem da igreja. Uma vez que a igreja tem início em Jesus, a existência dessa igreja, a viabilidade dessa igreja, o sustento dessa igreja, tudo o que acontece, a dinâmica dessa igreja está na pessoa de Cristo Jesus. Porque ele é a fonte de vida, ele é o sustento e ele é a direção dessa igreja. Então, minha amada irmã, meu irmão, você conhece agora o que é a igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é o próprio Cristo revelado. A sua palavra é a base da igreja. E a igreja é formada na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12 diz que nós somos um só corpo. E ele distribuiu dons a esse corpo, para que cada um atue na sua função, atue naquilo que é chamado. E juntos possamos crescer na profundidade, na estatura, na largura, na altura do conhecimento de Cristo Jesus. Agora, sabendo que a igreja, minha amada irmã, meu irmão, você se esforça ao máximo para fazer a sua parte nessa comunidade de Cristo, nessa comunidade de fé. Igreja, ela é tão somente formada por homens e mulheres que creem, que acreditam e que buscam em Cristo a sua salvação, a sua força, a sua fé e a sua esperança. Eu termino lendo Efésios capítulo 2, versículos 19 e 22, quando ele diz: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Que Deus continue nos abençoando, que você possa estar lendo esta palavra, respondendo às perguntas que tem nesse caderno e conhecendo um pouco mais daquilo que Deus chama de igreja, de comunidade de fé, sabendo que eu e você passaremos por dificuldades, por lutas, por barreiras e perseguições, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre nossas vidas, porque estamos firmados e fundados sobre a pedra angular chamada Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, fique tudo na paz de Cristo Jesus, até a próxima oportunidade, até o próximo estudo. Fiquem na paz.